discípulo. Amém? Vamos fazer uma oração? Fique sentado aí, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por essa noite. Estamos aqui, Senhor, para, depois de lermos a porção da Tua Palavra, que o Senhor possa dar graça ao Teu servo, direcionar, que não seja uma palavra apenas de conhecimento teológico, mas que seja uma palavra de encorajamento, uma palavra, Senhor, de desafio, para nós sermos aplicados no quesito ser discípulo de Cristo. Nos ajuda, nos perdoa, nos fortalece, nos admoesta, nos anima, ó Senhor, e nos dá o poder e a graça do Teu Espírito Santo, para continuarmos firmes, e que em nome de Jesus o Senhor possa trazer, Senhor, nessa noite uma palavra que possa trazer esclarecimento, que possa trazer luz, que possa resplandecer, Senhor, edificação espiritual no coração dos Teus servos, que possa, Senhor, ministrar em cada um de nós, que no abrir e fechar da minha boca o Senhor possa me dar graça, o Senhor possa trazer uma palavra de revelação da parte de Deus, daquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Eis-me aqui na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, nos direcione, abençoa os Teus servos, que possamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, e em nome do Teu Filho amado, é que nós te pedimos e já te agradecemos, amém. Meus irmãos, vocês notaram o texto bíblico, que ele repete essa mesma palavra: não pode ser meu discípulo. No meio dessa passagem bíblica, nós vamos encontrar duas parábolas, certo? Que vai, assim, confirmar esse ensinamento. A primeira é a parábola do construtor de uma torre, e a segunda é a parábola do rei guerreiro, do rei que se preparou para ir para a guerra. Essas duas parábolas, elas têm o mesmo propósito dentro dessa passagem. Jesus, ele, na quinta-feira retrasada, a primeira quinta-feira do mês, nós apresentamos aqui, não sei se vocês lembram, a parábola dos convidados para uma festa, né, para um banquete, retratando a salvação. Foi assim? Quem lembra? Então Jesus disse que ainda havia lugar e que ele pudesse encher a casa. E eu estou lendo esse evangelho. Lucas, ele se preocupa em... Eu até anotei aqui uma referência, em mostrar a viagem, porque assim, Jesus teve o seu primeiro ano inicial, o segundo ano de popularidade e o terceiro ano de oposição. Então, os Lucas vai mostrar exatamente, Fred, Lucas 9:51, a viagem de Jerusalém, da Galileia para onde? Para a Judéia, exatamente na cidade religiosa de Jerusalém. Ele vai dar todo o capítulo 9, a partir do verso 51. A garganta está querendo falhar. Quem encontrou? É bom que os irmãos, né, tenham a sua Bíblia. Eu não estou aqui com o celular, não. No celular, né? Não é assim? Mas tenha cuidado, irmãos. Tem alguns irmãos que têm a Bíblia no celular, aí eles ficam no celular. Aí chega uma mensagem de um negócio aí qualquer. Aí na hora do culto, ele se desliga da palavra e vai olhar para o Zap. Vai olhar para quê? Para o Instagram. E ele se desconecta daquilo que está sendo falado ali. Por isso tem que ter cuidado. Glória a Deus. É bom que você tenha a Bíblia no celular, mas não se desconecte da palavra. Tá bom? Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa mensagem, ela vai mostrar
a viagem de Jesus a Jerusalém. Notaram aí no 51? Deixa eu ver se eu encontro. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua, é até o nome de uma rua, né? Rua Assunção. Completando-se os dias para a sua assunção, que era a ascensão de Jesus aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, veja que várias passagens Lucas vai registrar, né? Inclusive, no domingo passado, eu fiz uma leitura baseada exatamente nessa viagem, lá no capítulo, vou só repetir aqui para vocês terem um entendimento desse percurso de Jerusalém, da Galiléia a Jerusalém. O capítulo 18, 31, que foi a mensagem lida no domingo, mas não foi pregado sobre isso aqui. Vocês encontraram aí? E tomando consigo os 12 apóstolos, disse-lhes: eis que subimos aonde? A Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Então, Jesus está indo a Jerusalém. Eram os dias da sua assunção, ou seja, eram os momentos finais do seu ministério. E pode notar que havia uma expectativa de muita gente, uma multidão de gente, criou-se uma expectativa que o Messias político ia adentrar, e ele adentrou em Jerusalém. Os evangelhos vão mostrar, ele montado num cavalo branco, foi verdade? Foi? Foi no cavalo branco? Cheio de exércitos, armado até os dentes, foi? Montou num jumentinho. E as pessoas fizeram aclamações: hosana ao rei Só que ele não entrou com o intuito de sentar-se no trono de Davi, politicamente falando. O objetivo dele era exatamente ir aonde? Qual era o objetivo de Jesus para Jerusalém? Ele profetizou aqui: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem há de ser entregue aos gentios. Ele vai ser escarnecido, ele vai ser injuriado, ele vai ser cuspido, eles vão açoitar ele, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas no decorrer da viagem, Jesus vai soltar as suas parábolas. Mas note o capítulo 14, o versículo 25. O 14 e 25, enquanto ele está indo a Jerusalém, podemos observar que uma grande multidão o acompanhava. Ia com ele uma grande multidão. Jesus estava com toda a popularidade, né? A gente vê assim uma igreja assim vazia, a gente fica assim como um dirigente assim meio triste, né? Tem uns irmãos que estão enfermos, né? Tem um irmão aí que ligou, que está precisando se recuperar fisicamente. Teve uma senhora que ligou para mim, teve um irmão que pediu oração pela esposa, é o Johnny, pela Priscila, que está enferma. Mas a multidão era tão grande, eles podiam se empolgar e só trazer palavra de bênção. Eu vou só trazer palavra de poder aqui, de triunfo, de glória. O povo vai se empolgar e ele... Só que Jesus, quando viu a multidão, ele começa a falar a palavra. Veja aí do versículo 25. E voltando-se para a multidão, disse-lhe... O que foi que Jesus disse? Eu quero meditar nas palavras de Jesus. O que foi que ele disse nessa passagem, nesse momento aqui? Ele disse para aquela toda a multidão que estava lhe acompanhando, lhe homenageando. Alguns estavam ali. No dizer de hoje, era aquele, vamos dizer, aquele
Pregador que tem muitos seguidores. O pregador pode se empolgar. Pô, eu tenho 1 milhão de seguidores. Estou famoso. Mas pode notar, as palavras de Jesus começam a definir o que é o seguidor e o discípulo. Você é seguidor ou você é discípulo? O seguidor, ele quer o milagre. O seguidor, ele quer o pão. O seguidor, ele quer a cura. O seguidor, ele quer uma bênção material. O seguidor quer a chave. O seguidor quer um carrão. Glória a Deus. O seguidor quer usufruir das benesses do evangelho. O discípulo é diferente. E ele começa a definir o que é o discípulo. Porque de seguidor nós temos muito. Se você olhar você mesmo, tem pessoas que lhe seguem, que você segue, que você nem conhece ela. Segue. Ele pediu, você segue, seguiu. Talvez seja da mesma, sejam irmãos, né, em Cristo, mas pessoalmente vocês não se conhecem. Mas o seguidor é alguém que acompanha. E é interessante, tem um livro que eu li, que ele faz essa diferença da comunidade, da multidão, dos discípulos. Ainda tem um negócio mais forte, que era o compromisso com o ministério. A comunidade não conhece a Deus. A multidão é aqueles que a gente não pode desprezar a multidão, gente. Porque no meio da multidão Deus tira os discípulos. No meio da multidão Deus pode estar chamando pessoas para assumir o compromisso de ser discípulo de Jesus. Entendeu? Glória a Deus. Eu espero que nós possamos estar caminhando como discípulo de Jesus, verdadeiramente. O que foi que Jesus falou sobre os compromissos do discípulo dele? Primeiro compromisso, pegou logo pesado. E a gente vai entender esse versículo aqui. Porque a gente olha aqui, se alguém vir a mim e não aborrecer quem? O pai, a mãe, quem mais? A mulher, os filhos e as filhas, e o que mais? Os irmãos e as irmãs, e ainda a sua própria vida. O que ele diz? Quem não aborrecer, não pode ser meu discípulo. Então, irmão, depois que a gente diz é discípulo, separa a mulher, é isso? Negativo. Abandona o pai e a mãe, piorou. Não é isso, não. Queria que você ouvisse essa palavra hoje, eu achei interessante. Mateus, é a mesma palavra, Mateus 10, Mateus 10, versos 34. Quando o Senhor diz, não cuideis que vim trazer a paz. Jesus não veio trazer a paz sobre a terra, não. Veio. A paz com Deus. Mateus 10, 34. A paz com os irmãos. Mas ele está dizendo que, pelo fato de você aceitar a Cristo, muitas pessoas da sua própria família vão começar a te perseguir. Pode ser que algumas pessoas, eu me lembro que essa ministração aqui eu preguei no começo de 2021. E eu lembrei-me de um rapaz que eu fui discipulado por ele, mais novo do que eu, né? Lá no Nova Metrópole, trabalhava na minha adolescência, viu, Esther? Saía da escola, ia vender pipoca. Era o pipoqueiro do bairro. Mas não é aqueles pipoqueiros que bota boneco, não, era trabalhar mesmo. E ali eu vi aquele irmão com muita ousadia pregando, e eu até ficava assim, porque era uma igreja pequenininha, só tinha um irmão que pregava, mas o irmão pregava com muita ousadia. E aí, em 92, quando eu voltei assim mais para a igreja, e eu fui para a igreja lá da Bela Vista, na Nova Metrópole, e o irmão Itamar, eu lembro, 3 meses eu não faltei uma aula. Interessante, né, irmão? Tem coisa que é para você faltar, e se você não vigiar, irmão, não vou revelar aqui, mas
Apareceu um filme lá na sessão da tarde. Aí, filme bom que eu gostava que só. Sessão da tarde não, era domingo à noite. A escola dominical era à noite, era mais preço. Hoje os crentes de manhã, não sei qual é o mais difícil, né? Mas domingo à tarde, depois do almoço, meu Deus do céu. E filme da Globo, que você gosta. Ainda mais chegou um familiar em casa. Olha, desculpa, chegou o meu primo, eu vou ficar em casa. Mas eu resisti, eu fui, glória a Deus. Mas eu fui discipulado assim, eu achei muito interessante, né? Inclusive essa mensagem que eu preguei ainda há lugar, era o pastor Gesiel Gomes, escritor da Escola Bíblica Dominical, essa revista 92. Não sei se, é porque eu tenho uns irmãos que fazem coleção, mas muito boa. Meus irmãos, aí eu quero dizer que aquele rapaz me contou que quando ele aceitou Jesus, viu, jovem, o pai dele deu uma pisa nele. Meu irmão aqui sabe que é a perseguição não, irmão. Irmão, eu vi uma lei aí que foi assinada pelo atual líder, falando sobre a questão, comparando essa questão da cor, né? Com o crime religioso. E tem tudo a ver com eu acredito que só vai bater naquelas religiões de matiz africano, é a palavra mais, para não falar aquelas outras coisas. Porque vai ser punido. É tipo criminalizado, vai ser comparado ao racismo. Se prepara os pastores, né? Então a perseguição começa quando alguém da família, um parente, a mulher. Claro que Paulo diz que a mulher cristã santifica o marido que não é crente, e vice-versa. Mas no caso aqui, Jesus está falando sobre prioridade. A palavra diz lá em Mateus 22: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Isso quer dizer que a prioridade, glória a Deus, que você tem que amar, mesmo que os laços sanguíneos incline-se para fora do Evangelho, você tem que ficar dentro do Evangelho, porque você é discípulo de Jesus. Pegou aí a mensagem? Então Jesus disse: não pode ser o meu discípulo. Não que você vai aborrecer, no sentido de desprezar, de ser mal criado, ser um filho mal criado. E olha que o texto vai mais longe. Eu parei aqui, o texto de Mateus, né? O texto de Mateus diz: não cuideis que eu vim trazer a paz, 34. Mas eu vim trazer, foi guerra, espada. Meu Deus do céu, Jesus falou isso aqui, viu, irmão? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e aqui, a nora contra a sua sogra. Meu Deus do céu. E assim os inimigos dos homens serão seus próprios familiares, num ambiente de perseguição, né? Eu sei que ano passado houve muitos embates políticos, né? Que trouxe muitas divisões, até mesmo entre familiares. Se a política divide, imagine a questão da fé e da religião também. Então, se você amar os seus, e Jesus tem que ser o primeiro, na ordem é Jesus em primeiro lugar, porque Ele é Deus. Até porque na eternidade nós não vamos ter esses laços sanguíneos, não é verdade? Glória a Deus. Mas nós estaremos com aqueles que foram fiéis, que permaneceram, que amaram a Jesus como prioridade nas suas vidas, como discípulo de Cristo. A prioridade é Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Jesus coloca de primeira mão, irmãos, em primeiro lugar aqui nessa mensagem, a prioridade no relacionamento. Glória a Deus. No relacionamento com Deus. Caminhando mais um pouco, iremos ler o capítulo 14 de Lucas, verso 27. Veja aí o que diz.
qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, o que pode acontecer com ele? Esther? Mas como é essa cruz aí, pastor? Vou botar um cordão com a cruz desse tamanho? É isso, é? Hein? Não. Eu vou fazer igual o pessoal da igreja romana, vou pegar as lascas da cruz e dizer, a igreja romana, e tem uns neopentecostais que estão vendendo porção do rio, areia, não sei de quê, vende como se fosse algo sagrado. Não é isso, não. A cruz é um símbolo de que a pessoa que estava levando a cruz era um condenado que estava indo ao lugar de morte. A cruz aqui está falando da nossa renúncia. Meu irmão, o discípulo de Jesus, se ele não renunciar às suas próprias paixões carnais, Leia, se ele não renunciar os seus desejos que são inerentes à sua natureza, ele não pode ser meu discípulo. Se o discípulo anda na igreja, mas tem uns dizeres aí que se torna tipo uma idolatria, né? Mas o coração, irmão, nós temos que se despojar, de renunciar, por amor a Deus. Tem coisa que está muito arraigado, mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa tomar uma decisão. E lá em capítulo 12 de João, não sei se é o versículo 24, Jesus fala de si mesmo, mas essa mensagem se aplica para nós, os discípulos. Eu não sei se é esse versículo, capítulo 12, 24. Na verdade é isso mesmo. O que diz? Leia comigo, para você não ficar dormindo aqui no... Glória a Deus, vamos lá. Na verdade vos digo, o que mais? Caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas dará muito fruto. Isso quer dizer que o grão de trigo foi o próprio Jesus, mas o grão de trigo agora, após o encontro com Deus, nós temos que levar o nosso velho homem para ser crucificado na cruz. E depois disso, o velho homem vai participar pelo processo da morte, espiritualmente falando. Ele tem que ser sepultado com Cristo, mas ele ressuscita no novo homem, segundo Deus, que é criado em verdadeira justiça e santidade, como diz lá Paulo aos Efésios. Mas irmãos, eu já experimentei isso, mas isso não é só agora, é só no passado, é todo dia. Todo dia, todo santo dia, glória a Deus, tu tem que deixar o teu velho homem lá na cruz. Eu até preguei sobre não desça da cruz, né? É porque o discípulo verdadeiramente, ele não pode ser meu discípulo. Jesus falou claro aqui, ele é Deus, ele tem essa autoridade de dizer isso. Quem não quiser levar a sua cruz e não vir após mim, não pode. Quem não levar a sua cruz e não vir após mim, que mais? Não pode ser o meu discípulo. Glória a Deus. Isso está falando, irmãos, da renúncia, da vida de renúncia, compromisso de renúncia do discípulo. Mas vamos avante, podemos seguir. Agora Jesus vai fazer vai contar duas histórias. Duas histórias são contadas. Presta atenção no capítulo 27, 28 ao 30. A primeira história qual é? A parábola do que mesmo, irmão Samuel? A parábola do construtor da torre. O cara de repente quis fazer uma torre lá na fazenda dele. Torre é um lugar para você ter aquela visão, né? Como um sentinela. Veja. Aí o que ele fez? Jesus contou essa história, vou contar para vocês. Ele diz, quem é o construtor? Veja aí no capítulo 14, verso 28. Quem deseja edificar uma torre, mas primeiro ele tem que fazer o quê? Se assenta. Essa questão de se assentar aqui tem a ver com avaliação. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, vocês querem ser seguidor? Ou
Tu quer ser um seguidor ou tu quer ser um discípulo? Faça uma avaliação aí. Aí ele conta essa história, que o homem foi construir uma torre, mas antes de construir ele fez uma avaliação. Quer dizer que Jesus, ele diz assim, olha, para muitos hoje, venha como estás, fique do mesmo jeito. O importante é você ser fiel. Está entendendo? Voltando para a renúncia. Meu Deus, a renúncia é osso. Tu vive maritalmente, mas tu tem um amante, continua com o amante? Negativo. Dá um basta. Tu vive como solteiro, como um jovem, uma moça, mas misericórdia. Tem uns termos hoje que é só misericórdia. Tem que renunciar a esse negócio aí, irmão. Tem que desmanchar esse negócio aí que está mal feito. Tem que desfazer esse negócio que está mal feito aí na tua vida, irmão. E tem que começar tudo de novo, irmão. Tem que quebrar esse laço que está te enlaçando, glória a Deus. Porque não pode ser o meu discípulo. Pode até frequentar a igreja, pode até pregar, pode até orar, pode até cantar, pode até fazer o que fizer, plantar bananeira, mas não pode ser meu discípulo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está aqui, Jesus mandou, vá avaliar primeiro. Meu Deus, eu preguei essa mensagem. Isso já foi nos anos anteriores. Viu, Lé? Você sabe aí. O irmão diz, pastor, mensagem dura, viu? Está aqui todos os meus cargos. Entregou os cargos tudinho que ele tinha. Eu disse, meu Deus. Inventou logo de faltar doutrina para ir para a escola. Eu sei que a gente tem que estudar, né? Mas tem aquele processo que você estuda à distância, que eu bisonhei assim, quando eu era adolescente, viu? Fui inventar de repetir um ano, faltando. Por isso não é bom você nunca repetir. Se você está podendo vir para o culto, não falte, porque no próximo talvez você não possa vir. Eu repeti um ano, e a mãe com muito choro pediu a minha vaga lá no Antônio Bezerra. Quase que eu perdi a vaga, viu, Esther? Ainda deu um perfumezinho da Avon para dar um presente para melhorar, para... Contando aqui os detalhes. Mas veja, irmão, aí eu fui para o exército em 91, pronto, fiquei só com ensino médio incompleto. Casei e nada de completar. Mas quando eu comecei, fiz um curso aquele curso que você faz os 3 anos, como é o nome? Supletivo. Passei em algumas matérias, até em matéria que eu nem, foi espanhol, nunca estudei espanhol, eu passei. No supletivo. Mas ficou faltando algumas matérias, eu fui estudar. Mas eu estou dando esse exemplo desse irmão, porque tem pessoas que ele inventa coisa para não vir para o culto. Ele fica protelando, e no dia que ele tem que vir, acontece alguma coisa que ele não pode vir. Por isso não deixe de vir para o culto. Já diz o nosso pastor, bem-aventurado o crente que não falta o culto de doutrina. Glória a Deus. É bênção, viu? Pois bem, vamos ajeitar aqui, vamos ver como é que está as economias, para a gente começar essa obra. Porque é interessante, não é só começar, irmão. Muitos começam, mas o mês, ele diz aqui que o texto, que o rapaz não calculou e só fez o alicerce. Aí passou os vizinhos, porque tem gente que fica só observando a vida dos outros, né? Incrédulo, que observa a vida dos outros. Esse daí só faz começar, nunca termina. Tem até uns irmãos que observam a vida dos irmãos. Esse irmão aí está fraco. Fez só aí o baldame aí, não conseguiu. Ele está falando da construção espiritual. A pessoa não adianta só começar, ser um seguidor sem compromisso,
sem participar de ceia, sem participar de oração, sem participar do ministério, sem participar do compromisso com Deus, sem participar da adoração pública, da adoração individual, sem ter um compromisso com Jesus de renunciar às suas paixões, renunciar a si mesmo. Glória a Deus. Apenas ser um seguidor, seja um discípulo. O discípulo é isso, avalie o custo. Tem uma palavra no discipulado que diz assim, ó: a salvação, ela custa quanto? Quanto é que custa a salvação? Para mim e para você, quanto é que custa? Eu sei que tem o pessoal da Idade Média vendeu as indulgências. Tem uns crentes hoje aí que estão vendendo essas coisas que eu falei, né? As indulgências evangélicas. Não cai nessa não. É tudo de graça. Jesus já pagou o preço com a moeda chamada o sangue de Jesus. Mas o discipulado tem um preço. Ser salvo é pela graça. Ser discípulo, seguir Jesus tem um preço. Então Jesus está avaliando o preço de seguir a Ele. Aquele que quiser seguir a mim, faça essa avaliação. Aí ele parte para uma outra parábola. Samuel, qual é? A outra parábola, nessa mesma passagem. A parábola do rei guerreiro. Isso foi dentro do palácio. O rei organizou os seus generais. Diz: olha, está vindo aí um bando de 20.000 soldados para nos dominar. Nós só temos, como é que está o nosso contingente? Fizeram as contabilidades, só tinha quantas pessoas? Soldados? Só 10.000. E ele disse: será que dá para a gente combater? 10.000, proporção, dá não. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Enviar embaixadores para pedir condições de paz. Você sabe que nessa guerra que teve não sei nem se terminou ainda. Terminou ainda não. Para que houver essa condição de paz, há um acordo. E no acordo, um tem que submeter o outro. Principalmente os que têm um maior exército. Eles têm domínio sobre o menor. Não é assim que funciona? Vem cá, vem para o texto. Glória a Deus. Presta atenção. Uma palavra de Deus para nós nessa noite sobre a questão de ser discípulo. Ser discípulo é avaliar o custo de seguir a Jesus. O discipulado tem um custo de servir ao reino de Deus. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui é que ser discípulo é fazer uma avaliação, de ter uma consciência de que nós sozinhos não prosseguimos. Nós podemos ter todas as nossas armas, nós podemos ter todas as nossas condições materiais, psicológicas, nós podemos ter tudo, mas nós precisamos, para nós sermos discípulos de Jesus, verdadeiramente, eu preciso me render a esse Senhor que, olha, posso lhe dizer, este Senhor, esse grande guerreiro, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande general dos exércitos, Ele não oprime a ninguém. Quando você se rende a Ele, Ele não vai colocar um cargo pesado sobre você. Pelo contrário, Ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Irmão, ser discípulo não é um cargo pesado, não é um fardo pesado. Agora, quando você não se rende, você fica lutando como o próprio Paulo de Tarso, ou melhor, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, naquela sua luta, foi quando ele caiu, ficou cego, e a palavra em hebraico soou para ele: Saulo, Saulo. Ele disse: sim, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os meus aguilhões. Tu pode fazer o que tu quiser, Paulo, glória a Deus, mas você não pode combater contra a minha palavra, Paulo. Glória a Deus. Paulo se rendeu. Eis-me aqui, Senhor, faça-se a tua vontade. A partir daquele dia, o discípulo, o novo discípulo lá na cidade, cego, orando, e o servo de Deus disse: esse daí, Senhor, é esse mesmo, vou fazer dele um vaso para a minha honra. Eu quero concluir, não sei se vocês estão percebendo, concluir
Dizendo o quê? Que ser discípulo é ter uma vida de prioridade com Deus, é amar a Deus. Ser discípulo é ter um compromisso com a renúncia das nossas próprias paixões e desejos carnais. Ser discípulo é ter um compromisso de avaliar sua consciência do preço do discipulado. Ser discípulo é ter uma vida de compromisso de avaliar a consciência em relação à sua rendição a este Senhor dos Exércitos. E por último, o último compromisso que foi apresentado por Jesus nessa passagem, veja o verso 33. Vamos lá? Fred. Ele diz aí, irmãos: pois só tem o Samuel aqui, é? Atenção, vamos lá. Vamos ler todo mundo juntos? 1, 2, 3, vamos lá? Não pode ser meu discípulo se qualquer de vocês que são meros seguidores, se vocês não querem renunciar por amor de mim, tudo quanto vocês têm, não pode ser meu discípulo. E aí eu quero falar de uma última coisa para a gente encerrar. O compromisso do discípulo, ele vai dizer o seguinte: bom, 34, é o sal. Quer dizer, se for em excesso não é bom, né? Os irmãos que têm pressão alta, vigia, viu? Né? Ela é. Pressão alta é complicado, muito sódio, e retém os líquidos. Mas o sal, ele não, assim, é igual o crente, ele não pode ser aquela coisa insossa, mas também não pode ser salgado demais, né? A vida do cristão, ela tem um tempero, mas ele é comparado, o cristão é comparado ao sal, e o sal é bom, mas se ele se degenerar, com o que se adubará? Ele perde a utilidade. Jesus está falando da utilidade do sal, comparando a utilidade do discípulo, o compromisso do discípulo em servir. Não presta nem para a terra presta, nem para monturo presta. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Meus amados, eu quero dizer nesta noite, o verdadeiro discípulo de Jesus não é aquele que fica apenas olhando, não é aquele apenas que fica com os braços cruzados, é aquele que arregaça as suas mangas, é aquele que coloca a mão no arado. O verdadeiro discípulo, Jesus enviou de 2 em 2, enviou 70. O verdadeiro discípulo, glória a Deus, é aquele que tem vontade e compromisso com a obra de Deus, glória a Deus. O verdadeiro discípulo, ele é comparado ao sal. O sal tem a sua utilidade. Você, por mais simples que você seja, o sal. Eu sei que num compromisso, de repente alguém faz, irmão, vamos fazer aqui uma cesta básica. De repente alguém só quer dar o sal. Mas o sal é importante. Mas veja bem, só o sal, né? Cadê o seu espírito cooperador? Os outros estão dando. Irmão, está rolando hoje a farinha, está caro, viu? Misericórdia. Viu, Léo? Mas o sal não dá nem R$2. Mas tem a sua utilidade. É simples. Mas como é uma comida sem sal? Em outras épocas que não tinha geladeira, o sal servia para outra coisa. O que era? Conservar os alimentos. Só se a geladeira quebrar, né, Júnior? Cadê o Júnior? Se a geladeira quebrar, aí... Mas o sal tem a sua utilidade. Assim na vida do cristão. Cristão sem utilidade. Discípulo sem utilidade. Discípulo que não quer ter um compromisso com o serviço cristão. É essa a mensagem para nós nessa noite. Que Deus possa nos ajudar a abrir os nossos olhos cada vez mais e pedir para que Ele nos dê graça. Porque tem algumas coisas em nossas vidas que nós precisamos renunciar para nós seguirmos ao Senhor Jesus com leveza, sem nenhuma pedra de tropeço,
sem nenhum embaraço em nossa vida. Sigamos ao Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, como verdadeiro discípulo que o adore, como verdadeiro discípulo que esteja sempre disposto a aprender dele, como verdadeiro discípulo que esteja pronto para servir a sua causa, glória a Deus, como discípulo que esteja nas pegadas de Jesus. Não é fácil fazer isso, irmão, seguir as pegadas de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos entenderam, né? Estamos caminhando para o final do culto. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite, para que, se alguma área da sua vida, o discipulado, o processo de Deus, esse processo é o seguinte, eu vi até quanto mais você vai conhecendo o mestre, quanto mais você vai aprendendo do mestre, mas o mestre vai modelando o caráter do discípulo. O mestre vai você está me conhecendo? Eu te perdoei. Perdoe. Pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo encarar o irmão. Eu não sei que discípulo é você, meu irmão. Eu sei que o discípulo verdadeiramente, ele não consegue levar no coração nenhuma pedra de tropeço que venha embaraçar a sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Jesus, está difícil a caminhada. Tem alguns espinhos, mas eu creio que o Senhor vai nos dar força. Ele vai nos revestir da couraça da justiça. Ele vai nos revestir dos sapatos da verdade do Evangelho. Ele vai nos revestir da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele vai nos revestir a nossa mente com o capacete da salvação. Ele vai nos dar a graça. Ele vai nos dar a disposição para nós prosseguirmos. E se alguém quiser ser seguidor de Jesus, só de fachada que siga, mas que nós possamos nessa noite seguir Jesus como discípulo amado dele. Amém? Quem precisa de oração? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, glória a Deus, para que Ele fortaleça. No próximo quinta-feira nós possamos estar aqui com mais gente ainda, né? Glória a Deus. Quem precisa de oração? Senhor, erguemos a nossa voz a Ti. Declaramos em nome de Jesus que nessa noite o Senhor é Deus. Nenhum homem pode fazer essas exigências que foram colocadas aqui. Nenhum religioso pode fazer essas exigências que foram apresentadas aqui. Apenas o Filho de Deus, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Glória a Deus. Ainda que alguns estejam desistindo, glória a Deus, mas o Senhor, Ele está preocupado. O compromisso de Jesus é com aqueles que realmente queiram ter o compromisso com Ele. Mas é claro que o Senhor está fortalecendo os fracos. Senhor, se alguma área da nossa vida que nós ainda não rendemos ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa estar trabalhando no caráter de cada um de nós. O Senhor possa estar nos ajudando a conhecer mais e mais Jesus, para que nós possamos refletir como luz do mundo, como sal da terra. Possamos estar, Senhor, aleluia, sendo cada dia, ó Senhor, até que Ele venha, até que um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Cada dia essa caminhada do discípulo, o Senhor possa nos ajudar, em nome de Cristo Jesus. Fortalece a Tua igreja. A irmã Priscila que está enferma, pediu oração. O Johnny, visita a Tua serva, repreende toda aquela enfermidade, aquela doença, dá vitória à Tua serva nessa noite. Abençoa a Tua igreja aqui em Maraponga 2, aos irmãos que não puderam vir, àqueles que porventura estejam, aleluia, eu sei que possam estar nas suas casas, ó Senhor, mas que porventura estejam ouvindo essa palavra, que através dessa oração o Senhor esteja visitando, aleluia, os Teus servos nessa hora, abençoando, curando, revitalizando, ajudando, para que nós possamos, Senhor, continuar nessa noite, orando a Ti, Senhor, por todos os trabalhos desse final de semana. Ó Deus, conduz o Teu povo em paz, nos livra de todo mal, guia, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, desde agora e para sempre, Senhor. É o que eu Te peço, eu já Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai,
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. E todos vão dizer? Amém. Deus abençoe.